E é claro, o inimigo foi usando do meu medo para começar a tentar me atingir. E o que estava acontecendo? Eu comecei a ficar com medo de ficar sozinha na minha casa, depois que o meu marido saía e meu filho saía para jogar bola ou natação, alguma coisa do tipo. Comecei a ficar com medo de ficar sozinha. Olha, gente, eu não vou mentir, não. Esse vídeo, eu, assim, eu evitei gravar ele, mas acho que chegou o momento, né? Porque o Senhor tocou muito no meu coração para falar sobre isso. Então vamos lá. Eu até deixei nesse formato para eu olhar para a câmera e tá ali olhando, né, no retorno, que eu tô gravando com a câmera frontal, pra, pra esboçar mais, falar melhor, ficar mais à vontade. Então vamos lá. Bem, antes da gente entrar na palavra a respeito, né, do terror noturno, eu quero trazer você a reflexão da raiz disso. Então, assim, eu sempre tive medo do escuro. Tinha. Eu sempre tinha medo do escuro. Então, eu sempre dormi com uma luz acesa ou meia luz. Eu sempre dormia assim, eu tinha medo do escuro. E também, por ter meu filho e às vezes precisar levantar de madrugada, eu já deixava uma luz que é a luz de segurança, caso eu precise levantar e não sair caindo também. Mas eu meio que me apeguei como muleta, né, nessa luz de segurança para criança, mas na verdade a segurança era toda para mim. Então eu comecei a perceber que o medo ele estava começando a ficar um pouco mais forte que o normal. Eu me recordo que no ano passado, acho que foi no final do ano passado, eu estava buscando a Deus pela minha casa, eu estava jejuando, eu estava, assim, não que eu não esteja agora, mas eu entrei num propósito muito certo, eu me posicionei na minha casa, né? Então, o fato de eu ter me posicionado, as coisas elas começam a aparecer porque é assim que funciona o processo de libertação. E eu sei que você, assim como eu, pode ter medo desse assunto, mas é assim que funciona. Então eu comecei a perceber que eu estava ficando com muito medo. E é claro, o inimigo foi usando do meu medo para começar a tentar me atingir. E o que estava acontecendo? Eu comecei a ficar com medo de ficar sozinha na minha casa, depois que o meu marido saía e meu filho saía para jogar bola ou natação, alguma coisa do tipo. Comecei a ficar com medo de ficar sozinha. Até que chegou no principal, assim, no dia que eu mais tive medo mesmo. Eu estava saindo do banheiro e a minha TV ligou sozinha, alto. E eu me lembro que eu ouvi um barulho no portão, até fiquei meio com medo. Falei, será que é meu esposo? Será que não é? Ligou a TV. Então, assim, começa a passar várias coisas na cabeça. Mas não eram coisas boas, afinal, a TV ligou sozinha. Pode ter vários fatores que possam ter contribuído, mas naquela situação eu já estava com medo do terror noturno. Então, algo que só aconteceu à noite, a TV não ligou mais durante o dia, nunca ligou mais sozinha até hoje. Então, assim, ali começou um medo muito forte no meu coração. E mesmo eu buscando a Deus, eu clamando, eu intercedendo, e eu falava, Senhor, eu tô com muito medo. E outro ponto que eu quero trazer da raiz aqui pro medo. Eu comecei a lembrar dos filmes que eu assistia quando era mais nova, porque faz muito tempo que eu não assisto, tá? Eu comecei a lembrar dos filmes de terror que eu assistia. Então, assim, dentro dos filmes de terror, assisti Exorcista, assisti outros, assim, que eu não venho o nome agora, mas, assim, filmes que não acrescentam em nada e abre muitas portas espirituais. Então, se você assiste filmes de terror, eu quero te convidar a fazer essa reflexão. Pode parecer, não tem nada demais, mas são portas, sim, são portões espirituais que se abrem para sua casa. Então, faz muitos anos que eu não assisto, mas me começou a ver como se fosse um bombardeio na minha mente de vários flashes de filmes, assim. E eu lembro que quanto mais eu orava, mais eu via, mais vinha, assim, esses flashes de filme na minha mente. E eu me lembro que nesse dia específico da televisão, no outro dia, tinha um culto de jovens. E eu fui nesse culto de jovens e falei, Senhor, fala comigo. Falei, tira esse medo do meu coração que não tá saindo.
Mesmo eu orando, tudo não tá saindo. E eu fui nesse culto. E, gente, foi assim, instantâneo. Eu tava orando e daí veio uma moça usada pelo Espírito Santo e ela começou a orar por mim. Assim que ela colocou a mão aqui, assim, a paz que excede todo entendimento veio. E ali eu fiquei totalmente em paz. E ela entregou outras palavras pra mim, mas aquilo assim, nossa, passou na hora. E depois disso, eu não lembro se foi na mesma semana ou se foi no decorrer, né, desse tempo. Eu lembro que eu abri uma live da Gabi Lopes, um devocional, e ela falava sobre o medo. E dentro disso, ela trouxe a situação dela, que ela tinha medo do escuro também, e que entre amigas elas oraram juntas para quebrar esse medo. Só que essa oração era no escuro. Então, imagina como que foi, mas ela conseguiu. Mas ela estava com as amigas dela, mas segurando na mão, assim, das amigas, elas se juntaram, os horários no escuro e repreenderam todo o medo que ela tinha ali do escuro. Mas é claro, o medo dela é relacionado a uma raiz da infância, sabe? Que eu não vou entrar aqui em detalhes, ela já deve ter contado em alguma plataforma aí, mas era de alguma raiz que ela tinha, né? Então, sempre está enraizado a algo. Convidava as pessoas a fazerem a mesma coisa para aqueles que têm medo. Tinha medo, né? Aquele terror noturno. Eu quero trazer a palavra para mostrar que nada do que eu tô falando aqui é coisa da minha cabeça, é em vão. Claro que é uma experiência minha, mas que o terror noturno, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Gente, agora eu estou com uma espada nova, finalmente. Eu tava muito de olho nessa Bíblia e no ano passado eu consegui, né, fazer essa aquisição. Eu gosto muito dela, que ela tem espaço aqui para escrever e eu achei ela muito bonita. Então, assim, as letras. E eu comprei um marca-texto que não transfere para o outro lado. Então, fica aí a dica. Essa aqui é da Viviane Martinello. Eu comprei ela na Shopee, mas tem no site do Vida também. Mas voltando, quero trazer um salmo aqui que eu tenho certeza que se não tem na sua casa, você já deve ter visto na casa da sua avó, ou de repente na casa dos seus pais, a Bíblia aberta, ou em algum lugar, que é o Salmo 91. Esse aqui é um salmo que, assim, acho que todos, em algum momento da vida, já orou em cima dele com muita autoridade. E é o que eu tenho feito a partir de então, desde essa libertação do medo, do terror noturno. E todas as vezes que algo começa a tentar querer me amedrontar o meu filho, que também está passando por um processo de medo, mas isso vai ficar para outro vídeo, que daí são outras questões, mas que o Salmo 91 ele fala sobre o terror noturno. Eu vou ler do versículo 3 ao 5, mas eu quero te convidar para depois ler ele inteiro na sua casa, tá bom? Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Então, aqui fala sobre o terror noturno, né? Que é, infelizmente, mais comum do que a gente imagina. E eu quero contar o que eu fiz para acabar de vez com esse terror, com esse medo do terror noturno. Então, assim, eu confesso que foi muito difícil, mas eu fiz a oração no escuro. Gente, assim, eu posso dizer com toda a convicção do mundo que eu estava com uma armadura de Deus, sabe? Eu estava com a armadura de Deus, eu estava com a Bíblia na mão. E eu me lembro que nessa noite, eu não sei se meu esposo estava em algum evento ou se ele estava jogando bola, eu não lembro. Mas ele não estava e meu filho já estava dormindo. Eu lembro que eu apaguei todas as luzes de casa. Primeiro, eu comecei no meu quarto. Eu apaguei todas as luzes de casa. Eu deixei uma pequena luz perto do meu filho lá, a luz de segurança, né? Caso ele acordasse, ele assustasse, né? Que tá tudo escuro. Mas eu apaguei todas as luzes e primeiro eu fui lá no meu quarto. Eu fechei o quarto, apaguei a luz e comecei a orar no escuro, gente. E assim, em um silêncio
Mas ainda o Senhor me convidou para orar só no pensamento. Orar para eu escutar tudo que estava acontecendo, mas para não sair palavras da minha boca, para eu orar no silêncio. Então, gente, você imagina, Camila, eu não tenho coragem, Camila, eu tenho muito medo. Gente, eu também tinha, e assim, foi algo que eu tô contando aqui pensando, meu Deus, só o Senhor pra fazer isso mesmo, porque se não fosse o Senhor eu não teria feito nada disso. E eu me lembro que eu fui no quarto, comecei a orar, comecei a repreender, sabe? Começou a vir os flashes de novo e eu continuava. Falei, Senhor, reveste-me com teu poder, guarda-me, Senhor. Falei, eu quero acabar com esse medo. E comecei a repreender, e comecei a falar em línguas também, e comecei a repreender. E daí saí do quarto, comecei em cada cômodo da minha casa. Então, eu fui orando em cada cômodo com a Bíblia na mão, eu citava o Salmo 91 pela minha casa, e eu me lembro que a oração finalizou eu indo até o meu quarto, e eu fui marchando, falando em línguas, eu fui até o meu quarto, fechei a porta de novo, ajoelhei e comecei a orar de novo, e a orar. E, gente, eu não lembro se foi no processo da libertação ou se foi naquele dia, que agora eu não tô lembrada mesmo. Mas eu me lembro como se fosse um corredor muito grande e algo ruim, um espírito ruim vinha correndo e uma porta era fechada assim e ele ficava pra lá. E eu só via a porta trancada, sabe? Como se isso não vai mais te pôr medo. Então, ali eu terminei minha oração e eu levantei. Daí acendi as luzes e fiquei, Jesus, falei, eu não sei como eu fiz isso. Falei, só o Senhor pra fazer isso, só o Senhor pra me dar essa coragem, porque eu confesso que só o Senhor mesmo, só o Senhor mesmo. Então, se você tá passando por um processo de estou com muito medo, ou tem sonhado também, porque infelizmente essas coisas entram também através dos nossos sonhos, trazendo medo pra gente. E eu tinha vários sonhos ruins, vários pesadelos, assim. E às vezes a pessoa pode falar, mas é falta de oração antes de dormir. Não era falta de oração antes de dormir, eu dormia, eu orava e eu continuava vendo. Vendo não, né? Porque, na verdade, eu sempre falei com o Senhor, por favor, eu não quero ver nada. Falei, eu não tô pronto pra ver nada, eu não quero ver nada, pode fechar minha visão, eu não quero ver nada. Mas isso não tirava a questão de Deus me fazer sentir que tinha algo errado, gente. No processo, né, que eu estava em jejum, propósito, pela minha casa, pela minha família, eu sentia quando tinha uma atmosfera diferente, mas que era para eu me posicionar para orar, para continuar orando mesmo, sabe? E eu nunca vi nada, mas eu já senti várias vezes. E é difícil, né? Mas o Senhor, ele nos coloca em uma posição para que a gente tenha autoridade para o ministério. E eu, né, tive esse processo, ainda estou no processo, mas focando aqui no terror noturno. E eu quero falar isso com você. O medo que de repente você tem carregado. E eu quero te convidar a se posicionar mesmo. Eu sei que dá vontade de se esconder debaixo da coberta. Eu sei que dá vontade de andar sempre com as luzes acesas. Mas a única coisa que pode vencer esse medo é você ter a coragem. Mas a coragem em Deus. A coragem com Jesus para fazer isso, sabe? É se revestir de oração, falar, Senhor, guarda-me, protege-me para que eu tenha coragem de me posicionar em oração, sabe? Então eu quero te convidar a fazer isso. Se posicione na sua casa, mas se revista de toda a palavra de Deus, sabe? Não vá fazer algo assim se você não se sentir pronto. Você tem que ter muita convicção do Espírito Santo no seu coração que você vai se posicionar para fazer isso. E quando você fizer isso, a autoridade e a unção que é derramada é algo assim que você fala, é uma graça divina mesmo de Deus, gente. E te convidar a citar o Salmo 91 pela sua casa. Leia ele como se você já estivesse afirmando. Quando eu falar, ele me livrará do laço do passarinheiro, ele me livrou do laço do passarinheiro. Eu não terei medo do terror noturno,
noturno, eu não tenho medo do terror noturno, sabe? Já vai colocando, afirmando que tudo aquilo passou, sabe? Então, esse é o vídeo e essa é a maior dica que eu posso te dar. Se revista da palavra, se posicione e tenha coragem para vencer esse medo e esse terror noturno. Para muitos parecem bobo, mas não é. E eu tô compartilhando com você também. E se você conhece alguém que também passe por esse processo, compartilhe esse vídeo com ela. Lembre-se que Jesus guarda a sua casa, Ele guarda a sua família, Ele guarda os teus filhos, Ele guarda tudo aquilo que leva o teu nome. Então não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de interceder pela sua casa. Continue em oração, continue jejuando também, que é muito importante. Continue se consagrando ao Senhor para que Ele tire todo esse medo do seu coração, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Todas as coisas que eu falei aqui, muitos vão se identificar, porque infelizmente é algo que acontece e às vezes não é muito falado, não é muito conversado. E lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quem crê nele será salvo eternamente. Amém? Até o próximo vídeo.